Nós vamos ler a palavra, e apesar de meu sermão ter mais tópicos do que o usual, eu pretendo ser bem sucinto com relação a ele. E eu estava pensando durante a semana que hoje seria mesmo o dia do homem presbiteriano, e né? O dia do homem presbiteriano. Então, parabéns para nós. Pela manhã nós já cantamos o nosso hino, pela manhã nós já fomos cumprimentados, e no domingo que vem nós teremos aí um café da manhã para comemorar o dia do homem e o dia da mulher presbiterianos. Então, todos estão convidados, homens e mulheres. Bom, mas eu fiquei pensando num homem que é um exemplo precioso para nós nas Escrituras, e eu me lembro que não muito tempo, mas bem recentemente, eu falei sobre este homem numa reunião que se propunha tratar com os homens também. Então eu vou trazer as características deste homem de Deus relatado nas Escrituras, mas isso não quer dizer que seja só para os homens, mas para todos nós, homens, mulheres, para todo o gênero humano, cristão. Há qualidades especiais em um homem que eu gostaria de ressaltar nessa noite, e são qualidades que nós precisamos buscar como ele tinha. E, queridos, ainda que a palavra seja para todos, homens e mulheres, eu queria mesmo fazer um chamado especial aos homens. Há muito mais mulheres do que homens nas igrejas hoje em dia, e já de algum tempo, desde que eu era pequeno, a gente ouvia isso, faz a gente pensar que talvez haja mais mulheres no céu do que homens. Mas Deus estabeleceu princípios para nós homens. Nós precisamos assumir muitas coisas que não são atribuições das mulheres, e muitos homens estão descansando, conscientemente ou não, influenciados pelo feminismo e pelas ideologias dos novos tempos, que vão quebrar princípios preciosos da palavra, e se nós não os resgatarmos, a sociedade vai para o pior e a igreja vai junto com ela. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 4, verso 36. Atos 4, 36. E nós vamos ler esse versículo todos juntos. Atos 4, 36. Nós hoje vamos aprender com o exemplo de Barnabé, ou José. José é um nome muito comum, né? Bom, no Brasil é até hoje, mas era um nome comum no período bíblico também. Por isso este José é chamado Barnabé, e nós vamos ver por que já está. Vamos ver todos juntos? Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Levita, natural de Chipre. Assim começa a história de José. Tendo um campo, vendeu. Havia então um José no colégio apostólico que era diferente dos outros Josés. A este, os discípulos deram o sobrenome, ou o codinome, cognominaram Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou da consolação. Temos até uma música, né? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamaram de José das consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E a música conta a história dele toda. Só que na verdade não era seu nome Barnabé, era seu nome José, natural de Chipre, também chamado Barnabé, filho das consolações. Rapidamente, 10 marcas desse homem precioso, marcas que precisamos buscar. Primeiro, José era um consolador, Barnabé era um consolador, conforme o apelido que lhe deram. Seu nome era José, mas os discípulos lhe deram o codinome, o
sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou da consolação. Porque exortar nos nossos dias tem uma conotação às vezes ruim de chamar a atenção, mas não é necessariamente isso. Exortar é trazer ao eixo, é consolar, é ajudar. José era este homem, consolador, aquele que trazia a palavra certa, no momento certo, no tempo certo. E como precisamos de homens assim, homens e mulheres, nos dias de hoje, consoladores, como precisamos ser isso para essa sociedade. Barnabé então é filho da exortação, da consolação, e este homem o era. Precisamos de pessoas consoladoras nos dias de hoje, porque pessoas para desencaminhar, para dar maus conselhos, nós já temos aos montes. Barnabé não era só um homem consolador, mas isso é precioso, alguém que console. É tão bonito desenvolver essa área na nossa vida, porque quando nós falamos da obra do Espírito Santo, ele é isso, ele é o consolador, o ajudador, o exortador. Era o papel de Jesus, mas ele disse: eu vou, mas vou enviar o outro consolador, e agora ele derrama esse ministério sobre nós, para que sejamos consoladores desse mundo. Nem sempre é fácil, mas vamos buscar isso. Barnabé era um homem de um coração doador. Atos 4:37 diz assim: como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé tinha esse coração doador. Ele, na verdade, de algum modo sabia que viveria pela obra e para a obra, e então ele doou aquilo que ele tinha e foi viver pela obra, para a obra, da obra e na obra. Precisamos ter corações doadores também. Às vezes nós somos tão apegados a tudo, né? Resistimos tanto a doar, às vezes até aquilo não nos serve mais. Mas deixa aí, um dia eu vou precisar, e nunca preciso. Mas deixa aí, eu gosto tanto disso, já não me é mais útil, pode ser útil para outra pessoa. Mas não, deixa aí. José tinha algo muito útil, ele tinha um campo que era muito útil, mas ele vendeu, porque tinha um coração doador. Precisamos aprender a doar mais. E ainda nessa linha, na verdade, também precisamos aprender a receber mais. Muitas vezes temos medo de receber gratuitamente as coisas, porque temos medo de que as pessoas nos cobrem. Recebamos, simplesmente. E quando doarmos, doemos. Pronto, acabou. Doei. É tão engraçado que às vezes as pessoas dão coisas, mas ficam vigiando o que vai fazer com elas. Olha, eu doei aqui para o fulano e olha o que ele fez. Eu doei, acabou. Faz o que ele quiser. Se ele fez mau uso, talvez não doe depois. Mas precisamos aprender a doar. Barnabé era consolador, em primeiro lugar. Em segundo lugar, era doador. Em terceiro lugar, ele tinha um coração que investia nos outros. Por exemplo, ele acreditou em Saulo quando ninguém acreditava e ajudou a fazer dele o Paulo que o Senhor queria. Em Atos 9:27, Saulo já havia se convertido, o Senhor já o havia alcançado e agora era a hora de ele se juntar aos apóstolos, mas ninguém queria recebê-lo. Então, Atos 9:27 registra: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé investiu em Paulo. Barnabé investiu nos outros. Quantas vezes a gente tem dificuldade de investir no outro, né? De confiar no outro, de deixar o outro fazer, de receber o outro. Barnabé investiu no outro, e o cristianismo é isso. Precisamos compartilhar as boas novas do Evangelho. Uma vez que alguém se declare transformado pela graça, nós precisamos confiar nisso e confiar nele. Barnabé investiu nos outros. Em quarto lugar, Barnabé era um homem que se alegrava com
com a expansão do Evangelho. E aí a gente vai à igreja de Antioquia, em Atos 11, 23, está registrado assim: tendo ele chegado a Antioquia, não está aí no texto, mas eu estou colocando para você, contextualizando, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava, consolava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele era um homem que se alegrava com a expansão do Evangelho. Você pode dizer, mas isso é óbvio. Não é óbvio no coração de muita gente. Há pessoas que não se alegram com a expansão do Evangelho. Eu já pastorei gente que ia dizer assim: ah, é tão bom quando a nossa igreja era pequenininha, era só a gente, então nós éramos só uns 50, 60 pessoas, e o pastor era de todo mundo, tinha tempo para ficar na casa da gente. Agora a igreja cresceu, está tão ruim. Como assim está ruim? É motivo de nos alegrarmos. E Barnabé ficava feliz. Quanto mais irmãos ele via, mais alegria ele tinha. E essa alegria precisa nos inundar. A alegria de ver o crescimento da obra e de trabalhar para o crescimento da obra. Em quinto lugar, Barnabé era um homem que atraía outros homens. Ah, isso é muito importante. Em Atos 11, 24 está escrito: porque era Barnabé homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era homem que atraía pessoas, era um imã, as pessoas vinham para ele. E por que é que as pessoas vinham para ele? Porque ele era bom, porque ele era cheio do Espírito Santo, porque ele era cheio de fé. E essas três coisas não se dissociam. Se não há fé, não há enchimento do Espírito Santo. Se não houver enchimento do Espírito Santo, não há crescimento na fé. E se não tem essas duas coisas, também não vai ter a bondade genuína. Barnabé atraía pessoas. O nosso desafio é atrair pessoas com o caráter cristão que Deus plantou em nós. É fácil? Não, não é. Mas é possível, sim. É. Barnabé era homem, como qualquer um de nós. E ele atraía pessoas para si. Nós devemos ser assim, né? Agradáveis ao ponto de atrairmos pessoas para nós. Às vezes a gente repele pessoas, nos ouvi-las, prestar atenção nelas, mostrar bondade, com paixão, sentir a paixão delas, a dor, a misericórdia, sentir a miséria delas no nosso coração. Barnabé era um homem que atraía os outros. Em sexto lugar, Barnabé era um discipulador. E é essa a nossa luta, que a igreja se torne discipuladora. Em Atos 11, 25 e 26 está escrito assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, onde o evangelho estava crescendo, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé era um discipulador, como todos nós precisamos ser. Ele ensinava as pessoas. Quando ele viu o crescimento da igreja, que ele viu que ele não estava falando sozinho, então ele foi para Tarso. Lá ele busca Paulo, que é indiscutível o conhecimento bíblico, teológico, espiritualístico de Paulo, e ambos juntos, pelo espaço de um ano, ficam discipulando aquela igreja, até que aquela igreja possa caminhar sozinha. Barnabé era um discipulador, um fazedor de discípulos, um homem que ensinava as novas pessoas sobre Cristo para que elas pudessem caminhar sozinhas. Esse é o desafio para cada um de nós cristãos. É disso que nós estamos falando quando tratamos da Trevícia Videira. É disso que estamos falando quando estamos falando de grupos familiares dos quais eu não desisti. Nós precisamos começar isso, né? Talvez a gente tire um trabalho durante a semana, sim. Da sexta, sim. A gente pode orar e estudar na quarta, pode. E também nos grupos, pode. E a experiência que a gente tem que nos grupos a gente tem mais frequência do que na reunião de oração de sexta. Não devia ser assim, mas é assim. Então vamos fazer. E vamos tornar discipuladores até fora dos grupos. Pegue uma pessoa, converse com ela sobre Cristo. Você não precisa marcar um discipulado. Eu falei isso aqui, abrir a Bíblia e falar: agora eu vou te discipular. Você pode tomando um café discipular com uma pessoa, compartilhando com ela de Cristo. Barnabé era assim, Saulo era assim. Enquanto fazia tendas, o Paulo, fazedor de tendas, discipulava pessoas. Em sétimo lugar, Barnabé
coração comprometido com missões. Os capítulos 13 e 14 mostram isso, a viagem missionária num ritmo fantástico. E em Atos 13, de 1 a 3, está registrado que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, ou seja, o negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, irmão de leite de Herodes, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, e eles foram fazer missões. Precisamos ter um coração missionário. Agora, essa igreja formada, ela tinha um coração missionário. Ela tinha homens, lideranças que trabalhavam com afinco, e dentre eles Paulo e Barnabé, a quem o Senhor separou para fazer missões. Eles oraram por esses homens, e eles enviaram esses homens. Uma igreja com coração missionário, que envia 2 missionários com um coração missionário. Precisamos ter coração missionário. Precisamos pensar na obra, precisamos pensar nos perdidos, precisamos pensar que é nossa função pregar a graça aos perdidos, aos que não conhecem a graça. E ainda que não tivéssemos motivo nenhum, temos um motivo que nos deve impelir para fora. Jesus mandou a gente fazer. Então, precisamos fazer, mas temos muito mais motivos do que isso. Em 8º lugar, Barnabé se interessava pela vida e lutas da igreja. Quando nós vemos Atos 15, que é o primeiro concílio da igreja cristã, Barnabé estava ali, interessado pela vida e pelas lutas da igreja. Há pessoas que não se interessam pela vida da igreja, nem pelas lutas da igreja. Elas infelizmente só querem sugar o que a igreja pode usar. Eu mesmo já transferi pessoas que eu pensei assim: que bom, ela vai para uma outra cidade, onde a igreja está precisando de ajudadores, então ela vai para aquela igreja, e ela não ia. Ela ficava procurando um lugar onde ela não tivesse que lutar, não tivesse que trabalhar, não tivesse que se envolver com a igreja. Que pena. Esse não é um coração cristão. Barnabé não era assim. Barnabé viu as lutas da igreja, viu as dificuldades que a igreja vivia, viu os dilemas da igreja, e ele se envolveu com eles sem medo. Hoje a moda é: não quero me preocupar com nada, vou ficar em casa, eles sujeito que não desigrejado. Barnabé e Saulo não eram assim, e Paulo não eram assim, e nós não podemos ser. Em 9º, ele acreditava em segundas chances, que foi o caso de João Marcos. Ele não só investia em pessoas, ele acreditava em segundas chances. Por quê? Veja o que está em Atos 13 e 13. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Seria a segunda viagem missionária agora. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha. É que na primeira viagem missionária, João Marcos voltou no meio do caminho, ele não aguentou o negócio. Agora era tempo da segunda viagem missionária. Barnabé queria dar uma chance a João Marcos, Paulo não queria, mas Barnabé acreditava em segundas chances. E de fato, Barnabé leva João Marcos. João Marcos é útil na expansão do Evangelho, e depois é útil até mesmo ao apóstolo Paulo quando ele está encarcerado. Em Atos 15, 36 a 39, está escrito: não os acompanhando no trabalho, houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Barnabé não estava disposto a desistir da segunda chance. Então, o que ele faz? Ele e Paulo se dividem, eles brigaram mesmo. Paulo vai para uma direção, Barnabé vai para outra. Mas até aí tinha propósito de Deus. Agora o Senhor cria 2 frentes missionárias. Uma com Barnabé e Marcos, e outra com Paulo, que no futuro precisará de Marcos, e Marcos o ajudará e servirá mesmo assim. Barnabé era um homem que acreditava em segundas chances. Nós temos dificuldade com isso, né? Porque basicamente é assim: confiança é uma coisa que a gente oferta para
as pessoas gratuitamente da primeira vez, mas quando eles quebram a confiança, a segunda vez a gente tem muita dificuldade de conceder, né? E o contrário também se aplica, quando é a gente que quebra a confiança, que recebeu gratuitamente uma vez, depois é difícil que as pessoas nos ofereçam de novo. Mas Barnabé estava disposto a isso, e estava disposto a brigar por isso. E não é que ele faz de João Marcos um grande líder, o menino que os estudiosos entendem que é aquele que um dia, vendo a confusão da crucificação de Jesus, saiu enrolado no lençol e eles lançam a mão dele, ele acaba saindo correndo nu pela fora. Agora está sendo forjado um grande missionário, porque Barnabé acreditava nas segundas chances, coisa que nós também precisamos acreditar. E em último, o décimo traço de caráter maravilhoso de Barnabé: ele era zeloso da sã doutrina da graça. Em Atos 15, versos 1 e 2 está registrado: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. O que acontece é que alguns homens apaixonados pelo judaísmo, cristãos ainda judaizantes, começaram a dizer dizendo: nossa, tem que circuncidar de novo, senão a obra não está completa com vocês. Mas Paulo e Barnabé pregavam a graça, não tem esse negócio de circuncidar mais não. E não tem esse negócio de ressuscitar um monte de lei sacrificial aqui no Velho Testamento, não. A nossa circuncisão é o batismo. Jesus já pagou o preço, e Barnabé e Paulo não abriram mão disso. Embora Barnabé tivesse um coração excepcional, acreditasse em segundas chances, fosse esse homem maravilhoso que nós estamos discorrendo, embora isso, e por causa disso, ele tinha um traço de caráter fantástico. Ele não estava disposto a abrir mão da sã doutrina. E a briga com esses homens que estavam introduzindo essa doutrina que matava a graça foi tão intensa que provocou o primeiro concílio da igreja cristã. Provocou a primeira reunião em que líderes da igreja se reuniram para discutir: tem que circuncidar ou não tem que circuncidar? Pode isso ou não pode? Pode aquilo ou não pode? E por quê? Por causa do zelo da doutrina. Muitas vezes, homens excepcionais são tidos como encrequeiros, porque zelam pela sã doutrina. Eles não são encrequeiros. Se nós continuarmos deixando que homens heréticos ressuscitem rituais do Velho Testamento, que eram sombra daquilo que Cristo é, se nós continuarmos deixando e nos calarmos frente a falsos profetas que ensinam falsas doutrinas, logo a doutrina da graça estará perdida. E ao invés de salvar, a igreja estará condenando 2 vezes mais uma geração que já está condenada. Por isso, Barnabé está absolutamente certo: nós não podemos abrir mão da sã doutrina, não podemos abrir mão da doutrina da graça, e não temos que nos conformar com gente que ressuscita sacrifícios, arcas da aliança, amuletos sagrados e santos, e também não podemos nos conformar frente a homens que pisam na graça dizendo que agora eu posso fazer o que eu quiser. Nós não podemos nos conformar com os liberais de jeito nenhum. Não podemos nos conformar com aqueles que querem ressuscitar a graça, ressuscitar as obras, as questões do Velho Testamento, perdão. Mas precisamos batalhar pela doutrina da graça. Por quê? Porque já existe um número grande de evangélicos que não conhecem a graça de Deus. Muito grande. Barnabé tinha essas 10 qualidades absolutamente maravilhosas, que enchem os nossos olhos. E nós, o que temos? E nós, o que somos? E nós, quem somos? O discipulado de Paulo e Barnabé foi um discipulado tão intenso que em Antioquia foram os irmãos chamados pela primeira vez, chamados cristãos. E o que significa cristão? Um pequeno Cristo, um Cristozinho, um protótipo de Cristo. É isso que nós somos. Cristos em miniatura, ou precisamos ser. Que sejamos como Barnabé, consoladores, que tenhamos um coração doador, que tenhamos um coração que investe nos outros, que sejamos homens
homens e mulheres, e sobretudo homens, que se alegram com a expansão do Evangelho. Sobretudo homens, não porque as mulheres não precisam, mas porque hoje é dia do homem, né? Que sejamos homens que atraem outros homens. Que sejamos discipuladores. Que sejamos pessoas de um coração comprometido com missões. Temos paixão por isso. Que sejamos interessados na vida e nas lutas da igreja. Estejamos dispostos a estar ali, porque são nossos irmãos da igreja, o corpo de Cristo, do qual fazemos parte. Que acreditemos em segundas chances para as pessoas, mesmo aquelas que tanto nos magoam, mesmo elas. E que sejamos zelosos da sã doutrina bíblica, da doutrina maravilhosa da graça de Cristo Jesus. É esse tipo de homem que somos chamados a ser. É esse tipo de caráter que somos chamados a ter. Que o tenhamos, e que a graça de Cristo se derrame sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E nós vamos orar para que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração. Talvez você pense, 10 pontos eu não consegui gravar todos, mas você gravou os que o Espírito Santo quer trabalhar em você. Nós vamos então orar, pedindo ao Senhor para que aplique essa palavra no nosso coração e nos preparando para cearmos. Então, eu convido o nosso irmão Paulo para nos dirigir a Deus nessa oração. Vamos orar, Paulo?